Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um vídeo. Já peço desculpa, como eu sempre falo, eu moro na encruzilhada e eu tô providenciando um microfone pra tirar os sons. Já fiz o pedido aqui. E outra coisa também que eu quero falar, que eu tô vendo, estudando, não sei mexer muito bem, mas para que possa ter a tradução da galera da Espanha, a galera da Turquia, enfim, para que eu possa atender a todos que, de uma certa forma, tentam entender a minha tiragem, né? E então eu vou ajudar aí a galera, o pessoal da Itália, enfim, tá? Só tem mais um pouquinho de paciência, que eu vou tentar fazer o possível para conseguir essa tradução. Então, antes de começar, já falo, se você não é inscrito aqui no canal, bora se inscrever, bora ativar o sininho e curte o vídeo, se inscreva no canal, que é uma leitura com a sua energia, bora. Lembrando, gente, o meu contato é somente para agendamento de consulta, tá? O meu contato é para agendamento de consulta. Se você quer dar sugestões sobre aos vídeos, temas de vídeos, bora falar no comentário dos posts lá na comunidade, tá? Lá tá aberto para vocês darem a sua sugestão, falar. Até porque, gente, na hora que eu vou gravar o vídeo, eu vejo tudo de lá e eu pego. Às vezes eu fico, o que eu vou gravar hoje, né? Então fica muito mais fácil ali, tá? Então vamos lá. Vamos começar. De novo, quero agradecer a você que gosta do meu trabalho. E se você não gosta do meu trabalho, não tem porquê estar aqui. Então, se você acha que a minha leitura ela é demorada, eu explico demais as cartas e você não quer entender, esse canal não é para você, tá bom? Vamos lá, gente, sem mais delongas. Hoje o tema é o seguinte, eu vou ver a personalidade da nossa querida Afra Sarasokli. Então vamos ver aqui a personalidade dela, a energia dela. Vamos entender um pouquinho dessa atriz e lembrando, não é uma crítica dela, né? Não é uma crítica, gente. Aqui o tarô ele vai falar da personalidade, até porque todo mundo tem um lado sombra e o lado negativo, né? E a gente tem que saber trabalhar, tá? Porque senão as pessoas, mas você já fala mal, você já vem com negatividade. Então presta atenção no tema. O tema é falando da personalidade. Eu não estou falando o que está acontecendo, né? E não já estou falando negativamente. Eu estou falando da personalidade, ok? É importante a gente saber ler o título, saber entender o que está acontecendo. Então vamos lá, gente. A primeira, vamos ver aqui. Aqui começando com a cabeça, tá? A cabeça, gente, é aquilo que motiva as suas decisões. Então vamos ver o que motiva as suas decisões. Que nesse momento eu possa entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento. Que assim seja, que assim se faça. Já está feito. Que assim seja, que assim se faça. Já está feito. Gratidão, gratidão aos oráculos. Virou uma carta aqui, ó, gente, dos enamorados e eu vou aceitar. Vou cortar de novo. Eu sempre faço o fundo do deck, né? Então, como já saiu, sai como. E eu vou virar o fundo do deck, que é a carta da temperança. E literalmente, aqui... quando a gente fala aquilo que motiva as suas decisões. Primeiro, as suas decisões vêm por conta de escolhas, né? Os amantes sempre falam de saber escolher uma situação. E a carta da temperança fala de equilíbrio. Então, que
às vezes, para ela decidir algo e para a gente fazer uma escolha coerente, a gente precisa ter paciência, ter pé no chão. A temperança, ela fala, né? Ela ali na cabeça dela, aquilo que motiva as decisões dela é ali o poder da espiritualidade. Por que você fala isso, Renata? Porque a carta da temperança, ela fala muito de um poder divino. Ali, aquela intuição, então, gerando, aonde gera dúvida, principalmente aonde ela precisa fazer escolhas de uma decisão importante, ela tenta pôr o pé no chão, ver os dois caminhos. Então, ela pode ter sentimento por uma situação, mas o que aquilo está acontecendo? O que aquilo está impactando com a vida dela? Então, ela tem esse olhar. O que motiva ali a cabeça dela é desse impacto, dela ter equilíbrio aqui, tá? Me deu vontade de... Eu separei um oráculo que eu ia fazer no final e eu vou colocar aqui. É o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. E vamos ver o que esse oráculo fala. E às vezes, na cabeça dela, é uma pessoa que traz muitas dúvidas. Ela fica ali na dúvida, né? Então, por isso que ela ativa o poder divino. Principalmente quando a gente ativa o poder divino na parte da cabeça, para que a gente não se controle. Então, ela tem as emoções, então ela quer controlar a razão com a emoção, controlar a impulsividade, né? E aqui, essa carta literalmente fala que ela tem as respostas dela. Ela tem as respostas que ela quer. Até porque ela na cabeça dela, ela também não quer que nada atrapalhe a vida dela, a vida dela, a carreira dela, a expansão, de expandir, né? Então, por isso que ela também fica aquela dúvida, aquele passe, né? Aquele impasse. Porque ela tem o sentimento, mas ao mesmo tempo ela tem consciência, e aí ela também procura ter calma, ter sabedoria na cabeça dela, procurar ter sabedoria, discernimento, né? Para que ela possa resolver as coisas dela. É interessante isso. E ela sente, principalmente, que ela fica perdida. Só que quando ela tá perdida, ela tem a inteligência de saber como se afirmar, né? Até porque ela não quer perder o propósito dela. E essa carta, ela fala muito da questão do mentor espiritual. Então, que ela pede ajuda na cabeça dela para que ela proteja mesmo o mental, né? Interessante. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui nos ombros, né? Nos ombros, de uma certa forma, qual é o fardo aqui que ela carrega? Nos ombros aqui, vamos ver, qual é o fardo que ela carrega? Vamos ver qual que é o fardo que Afra Saraswati carrega. Não sei se pronuncia assim. Vamos ver. Aqui. Nossa, gente, a carta do Sol. Vamos ver o fundo do deck. A força. Então, aqui eu vejo também o que ela carrega. O fardo dela é uma impulsividade. Ela carrega aquela questão de controlar. Então, se ela tá controlando, porque na verdade ela quer se entregar a algo, né? Mas o fardo também pode ser a cobrança, né?
a cobrança que a situação, que a vida ou familiares traz para ela, né? A carta do Sol aqui é como se ela quisesse se entregar, tem uma intensidade, tem uma impulsividade, um querer, mas ela procura controlar todos esses sentimentos. E aqui a questão, se o Sol é concretização, tem algo pesado. Então, para ela até finalizar, né, chegar ao topo, ela vai ter que ter equilíbrio, ela vai ter que saber lidar com algumas palavra que vem aqui, imposições, né? O autocontrole. E tem uma força interna, né? É como se dentro dela ela quer ser uma situação, ela quer estar ali, tá ardendo para acontecer algo, mas ela procura dar uma freada, vamos dizer assim. E às vezes também ela tem até vontade de chutar o pau da barraca, né? Falar coisas que tá ali entaladas, mas aí ela se controla também. É o que o fardo pesado dela ter que se controlar, querer fazer uma situação, falar coisas e não conseguir, né? Vamos ver o que esse oráculo fala aqui. O tubarão. Afaste dessa situação. Então aqui o ombro pesado ela precisa se afastar de algo que não está sendo produtivo, de algo que não tá trazendo o equilíbrio. Então aqui é o tubarão, ó, o tubarão e a sereia, né? Então a vida tá falando assim, se afasta dessa situação, mas ela sempre vai colocar, ela tem um sentimento, mas é isso que traz esse fardo, né? Ela queria tanto se atirar, ela queria tanto falar, mas ela tem que ser uma outra situação aqui. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Na casa 3 ou na casa 3, coração, a essência de Afra Sarasopli. Vamos ver qual que é a essência de Afra Sarasopli. Lembrando, aqui é sobre a personalidade dela. Carta da Justiça. Gente, a justiça, tá? Primeiro, o coração dela é verdadeiro. A justiça fala de verdade. A justiça fala de ser parcial. Mas a justiça, ela é muito racional, né? Então, vamos dizer que o coração dela age por verdade, né? É verdadeiro, ela tem um coração verdadeiro, né? Ela tem um coração ali justo com as coisas. Então, o que ela gosta, ela pega e fala e ela se entrega. Então, o coração dela, vamos dizer que é um coração equilibrado, mas que também pode trazer uma frieza, né? O coração dela, como a gente fala, a carta da justiça, ela é algo, quando cai justiça, não dá para ser racional na parte do sentimento, né? É como se o coração dela aceita o que está na sua frente. Então é um coração que aceita, é aceitável, aceita a resposta do outro. Então vamos supor, se alguém fala assim, eu não gosto de você, o coração dela aceita, porque é verdadeiro e ela é verdadeira. Então ela não vai ficar com ninguém que ela não goste. Ela se entrega. Então o coração dela é frio no sentido de ser assim,
eu não gosto de você. E por mais que isso doa. Então tem gente que vai falar assim, ai, seja educada, né? O coração dela é verdadeiro. Só que ao mesmo tempo o coração dela aceita muito desaforo, tá, gente? É essa sensação que eu tenho. Que o coração dela aceita os desaforos. Essa palavra que veio forte pra mim. Deixa eu ver o fundo do deck desse questionamento. Carta do diabo. E ao mesmo tempo que ela aceita ou não, ela fica muito presa, porque ela aceita o que o outro vai falar, mas ela fica ali presa, refém daquele sentimento, porque ela ainda sente, ela é verdadeira aquele sentimento, mas ela também não deixa para trás, né? Ela não deixa para trás. E de uma certa forma, ó que engraçado, ao mesmo tempo que ele é verdadeiro, aí que ele tem que saber controlar, né? A carta do diabo aqui é como a palavra que vem para mim do diabo é tentação. Então ela é muito atentada, né? Ela tem uma tentação e o coração dela faz com que ela possa ter pensamentos negativos. Então o coração dela coloca ela para ter alguns pensamentos negativos. Vamos ver aqui com esse oráculo. Olha só, cinza. Os fins são inevitáveis. Então, ela também, com a questão do coração, o coração dela sofre. Sofre porque a gente sempre aceita a verdade do outro. A gente sempre aceita um não, né? Então, traz ela aceita finalizações. Então, se alguém fala, como eu falei, né? Se alguém fala assim, eu não gosto de você, Afra, tudo bem. Mas de uma certa forma, gente, é bem melhor a gente aceitar o que o outro tá colocando pra gente, né? Então, o coração dela, como eu falei, o coração dela é verdadeiro, né? O coração dela é verdadeiro. E claro que você acha que é fácil aceitar certas coisas, só que para essa aceitação é uma pessoa que sofre muito, né? Então sofre demais. A palavra que veio aqui é a palavra calada. Então assim, ela sofre, fica na sofrência, tipo Marília Mendonça, mas é uma coisa dela, né? E que ela também precisa trabalhar dentro disso. Tudo que é demais, gente, é complicado. A gente pode aceitar tudo, né? Mas aqui, como ela também tem que trabalhar a questão de não cair nessa situação. Vamos ver a casa 4. Vamos ver. Casa 4, aquilo que bloqueia o coração dela. Vamos ver o que bloqueia o coração dela. Olha só. O silêncio. O silêncio bloqueia. A papisa, gente, ela é totalmente passiva. Então, vamos dizer que ela também, o que bloqueia dela, a passividade. Então, de estar com muito sentimento guardado, né? Aceitar muita coisa do outro, aceitar os nãos. E será que ela fala não para certas coisas e para certas situações, né? E como é engraçado, a gente falou no começo
que ela também, ela sente a espiritualidade, ela sente ali o mentor, deixa ali proteger a cabeça dela, né? E ao mesmo tempo, aqui o que eu entendo da Fafisa, que ela pode ser o próprio mentor. Ela pode decidir várias coisas. Ela é uma pessoa inteligente. A sensação que eu tenho aqui, que ela também se subestima, se acha para baixo. É uma mulher que se acha para baixo e é uma mulher muito linda. Então ela tem a intuição de tudo. Então ela tem a sensação, né? Ela sabe o que vai acontecer. E isso assusta muito ela, tá? Isso assusta por demais ela. E ela precisa procurar a se conectar os seus segredos, ali a sua intimidade, né? O que ela realmente deseja. Então, se ela deseja essas coisas, por que ela não encara? Por que ela não faz os combinados dela, né? Então, ela precisa ouvir o que está guardado. E eu acho que a questão de ouvir é poder de falar também, né? Também de saber dar os nãos para certas pessoas, para certas situações. Então ela precisa ali se conectar com tudo isso. Vamos ver qual é a carta que sai aqui. Olha só, bruxa. Olha só que interessante, né? A justiça está caminhando. Então, a carta da bruxa. Então, gente, de novo, né? O que está bloqueado é essa questão também dela ser muito sensitiva, tá? Dela, ai, Renata, você já tá falando besteira. E ser sensitiva, ser bruxa, gente, tá além de fazer amarração, fazer coisas. Eu tô falando que ser bruxa, pelo menos pra mim, né? Ser bruxa é uma questão de você se conectar. É de você ter consciência do poder que você tem, do que você quer atrair pra sua vida, tá? Outra coisa que eu vou falar. Essa tiragem é pra Sara Sokli, né? Eu tô lendo para ela, tá? A personalidade dela. Só que tem muitas Sara Sokli aqui. Então, entenda, tem muitas. Não é para todo mundo, mas essa mensagem ela pode ser para você também. Nada por acaso, gente. Até tudo que a gente escuta do outro é uma questão da gente também entender certas coisas, né? Eu precisei falar sobre isso também. Então, isso que eu tô, se você tá assistindo, perceba o que tem a ver com a sua vida, tá? O que tem a ver com a sua vida, tudo isso que eu tô falando. É a personalidade dela? É, mas tem alguém aqui que é também, tá? Então, a questão de algo bloqueado, como eu falei, ela recebe os nãos, ela é verdadeira, o coração dela é puro, né? É verdadeiro e às vezes até ajudando ela a ser mais racional em certas coisas. E ela tem a certeza que eu também sou isso. O que a gente faz, a gente pode esconder das pessoas, a gente pode esconder do mundo, mas do divino que habita dentro dela, ela não esconde. Então, se alguém fez mal para ela,
ela acredita que todo mundo vai pagar. Gente, me perdoa, moro na encruzilhada, eu vou resolver isso, me perdoa. Tudo vem em dobro. Então, se ela tem a intenção, se você faz o mal, você vai receber o mal. Pode demorar. Então, aquilo que se faz aqui se paga. Então, ela tem essa... Eu gostei, né? Ela tem esse lado bruxa, esse lado intuitivo, mas essa questão de se conectar, de se sincronizar com vida, com as pessoas, né? Com a situação. Então, ela recebe as respostas que ela precisa, tá? Ela recebe as respostas que precisa. E você que tá me ouvindo também recebe as respostas que precisa. É só ficar atenta, ligada, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Menina! Vamos lá. Vamos ver a espinha, aquilo que mantém em pé, que sustenta ela. Vamos ver. Aquilo que mantém em pé e que sustenta. Olha, o imperador, gostei. Ao mesmo tempo, o imperador, gente, o poder. Então, vamos dizer que ela sabe o poder, ela é uma mulher ali muito intuitiva, uma mulher de coração bacana, de coração puro, né? Mas que o coração verdadeiro. E a espinha, o poder dela, e a sensação que eu tenho é que ela não imagina a força que ela tem. Porque o imperador é um líder, né? Ele se impõe. E às vezes ela tem o medo de não impor, o medo de não ser. Aqui não é nem das pessoas obedecerem, mas de entender o comando dela, porque ela entende o comando da vida e ela precisa só praticar, né? Ela só e firme, porque assim ela tem um poder grandioso, né? Mas ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho, né? A espinha dela é como se ela acha que as pessoas podem achar ela arrogante, né? Quer ter o controle de tudo e de todos, mas ela tem que ter o controle da vida dela. Então aqui é a espinha dorsal, que ela tem a potencialidade de ter o controle. Ela de novo, o imperador, ele é protetor. Ela tem a proteção e ela também tem o poder de proteger quem ela quiser, né? Ela protege quem ela quiser. E ela também... O imperador, gente, ele tem uma energia mais masculina, mais racional de ser. Então, às vezes ela nem dá conta que ela é muito mais racional do que sentimental. E às vezes é isso que pega nela, né? De admitir, de ter essa racionalidade, de ter esse controle mais masculino de ser, de ter uma energia masculina, né? Gente, pelo amor de Deus, saiba me interpretar o que eu tô falando, tá? A questão masculina que eu tô falando, de ser mais racional, de ter o poder, de ter a liderança, de se posicionar diante da vida. Então a espinha dela é empoderada, ela é potente, tem uma potência, né? Então tem uma estrutura de mostrar o poder dela para as pessoas, para a sociedade, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o fundo do deck. Deixa eu ver. A roda da fortuna, né? A roda da fortuna aqui me mostra, gente, que ela
ela fica insegura, ela tem insegurança de colocar o poder dela em prática, de mostrar o poder dela, de mostrar esse lado mais racional, de mostrar esse controle, né? Então, a sensação que eu tenho é que ela é uma Afrasarasokli que as pessoas não conhecem. Mas, nossa, Renata, é ruim? Não, é ótimo. Mas às vezes ela dá um passo para trás, ela é muito insegura. E o que ela pode, o que ela tá querendo concretizar, ela consegue. Mas vai depender do posicionamento dela, tá? Vai depender do posicionamento dela. Olha só, falei aqui, né? E a questão da tempestade, de encarar uma tempestade. Então, entender, gente, todo furacão acaba, tá? Todo furacão acaba. E esses furacões que ela passa, então, ela tem o poder de sair, em inglês é isso, de sair intacta. Mas porque ela tem ela tem um poder e a majestade que ela não dá conta disso. Ela não dá conta o quanto ela é poderosa, né? O quanto ela é poderosa. Então as pessoas olham ela de um jeito que ela não é, né? Que ela não é aqui. Vamos ver. Mãos, do que ela é capaz. Vamos ver do que ela é capaz de fazer. Eremita. Ela é capaz de ser uma mulher sábia, de ter sabedoria, de saber se isolar, de saber sair de cena e precisar olhar com cuidado, né? O eremita, ele pega a lanterna dele e vê. E ela consegue também, né? As mãos dela, o que ela é capaz, ela é capaz de sair de qualquer situação que não vai ser boa. Ela pode sofrer, ela pode trazer uma tempestade, mas tudo acaba. A turbulência, ela acaba. Então, às vezes, ela vai encarar as coisas com uma grandeza que ela nem imagina. E às vezes, se a gente tem esse medo, porque a gente acha que a gente é muito frágil. Então, ela acha que alguma coisa pode cair no chão. Tem uma música do Thiago York que ele fala assim, eu acho interessante. Eu posso cair 7 vezes, mas 8 vezes eu me levanto. Então, é isso. É isso. Ela cai 7, mas se levanta 8. Vamos ver aqui. Deixa eu ver com esse oráculo. Aqui. Gente. Ela luta com os dragões, né? Ela luta com os dragões internos. E esses dragões internos é a sociedade. E se a gente for ver, ela consegue destruir essa negatividade. E como eu falei, às vezes ela se acha lesada, amputada, ó, tá vendo? Essa menina aqui, ó, ela tem uma perna mecânica. Quem disse que ela não dá conta de enfrentar? É o que eu tô falando. A personalidade, gente, ela é uma mulher tão forte que as pessoas não dão crédito para ela. Tanto o carro do ovo, gente. As pessoas do trabalho, enfim. Igual, exemplo, vou dar um exemplo. A gente só quer saber de tal artista, mas não olha para a capacidade do outro. Então, às vezes, ela tem o potencial dela. Então, ela precisa, para que o outro enxergue ela, primeiro que ela precisa se enxergar e primeiro que ela precisa ter coragem de enfrentar os dragões. Isso é para você também. Você tem capacidade, eu tô falando com você que tá me ouvindo, você que tá vendo esse vídeo. Você tem a capacidade de enfrentar os dragões, ok? Vamos ver mais aqui.
Vamos ver virilha, os desejos dela, né? As vontades dela. Eita, o julgamento. Os desejos dela, gente, vem se transformando, né? Vem a questão dos desejos, né? Vem se transformando, dela colocar pra fora, dela saber a mulher que ela é, tá? A mulher que ela é. Ó, de novo, a carta da estrela, ela é transparente, então que ali os desejos, que ela possa ser transparente com o que ela deseja, com o que ela quer, ela é uma mulher conectada, né? Ela atrai aquilo que ela deseja, então ela saber que ela pode atrair coisas grandiosas, né? Que ela não vai ficar com a rapa, né? O fundinho, mas ela pode ter uma grandiosidade. Ou saber que o fundinho, ela transforma nesse fundinho em algo grandioso, né? De novo, ela tem uma conexão profunda com a espiritualidade. Eu gosto de falar disso. E ao mesmo tempo, gente, ela se sabota. Eu olhei aqui, eu fui virar e veio a carta do enforcado. Ela atrasa muita coisa na vida dela também. Eia. Gente, eu tô gravando no sábado. Sábado gravar é horrível. Biblioteca. Assuma o controle da sua narrativa. Então, assumir o controle da narrativa. Às vezes aqui, assumir o controle é de colocar a narrativa dela em prática. Em colocar as verdades dela. Não ficar calada, né? Falar o que realmente ela sente. E aqui, o que é uma biblioteca, gente? Biblioteca é um lugar que tem vários livros que você pode conhecer, que você pode estudar. Então, aqui até veio a palavra atriz, que ela pode se expandir, né? Para outras fronteiras, para outros lugares, aqui, ó. Que ela tem tanta capacidade, mas ela não folheia, ela não se observa também, né? Às vezes é pelo medo, o medo de falar o que ela é. E às vezes de achar que ela pode ser arrogante, que ela é superior, ou que ela tá se comparando com A ou com B, tá? Profundo. Quer uma leitura assim? Me chama. Vamos lá. Vamos ver o caminho que ela vai seguir, né? O seu futuro. Ó, o mago. Gente, ela tem tudo para se empoderar. Ela tem todas as ferramentas. Ela tem tudo para fazer as coisas acontecer, para dar um novo direcionamento, um novo destino. E aqui, saber lidar com altos e baixos. A carta da torre, eu vejo no sentido que ela tem medo de ser, por mais que o coração dela aceita ou não, mas é uma coisa que ela não quer. E tem coisa que não dá para evitar, mas também que ela pode também se estruturar, né? Então ela não escolher qualquer pessoa. Então dentro da derrota dela, ela faz uma questão de renascimento, a palavra que veio para mim, gente, de aborto, né? Então é como se ela tivesse que abortar certas situações da vida dela. Vamos ver. Essa leitura, ela é extensa mesmo, tá? E ó que legal, farol. Não duvide do seu valor. Então a vida tá falando pra ela: mulher, fazer igual eu falo para minhas crianças, mulher, olha só. Então ela tem um potencial, ela é grandiosa, ela pode sobressair como atriz, ela pode alcançar muitas coisas, mas ela precisa acreditar nessa força que ela tem. Então ela não pode duvidar
do valor que ela tem. Vamos lá. Pés. O caminho que ela vai seguir, o seu futuro, o caminho que ela vai seguir. Vamos ver. Pés não, agora é chão, né? Então, gente, ela tem um futuro brilhante. Ela tem tudo para ser uma atriz top, top, top. Ela pode ser, ela já é, eu não conheço muito ela. Mas eu tô falando de se expandir. A carta do eremita, não, do Papa, né? Do elefante aqui. O caminho que ela vai seguir. Ela ainda vai seguir, gente, caminhos que limitam muito ela. Que exige muito dela, que ela se preocupe com o que os outros vão falar. Só que a chave tá nas mãos dela, né? A chave tá nas mãos dela. A carta do enforcado aqui de novo, que eu tinha falado, que eu vi. O enforcado ela ainda vai atrasar muito a vida dela. Ela ainda tá presa em outras coisas. Como ela ainda precisa enxergar, se conectar com ela mesma, ter essa dimensão de estar aberta, né? De aceitar que ela é, né? De aceitar que ela é. Se ela não se aceitar, o outro não vai se aceitar. E ela é muito rigorosa. Às vezes, aqui às vezes ela pune muito ela, né? Ó, os espinhos. Teça a coroa que você merece. Gente, ela vai ser muito honrada ainda, né? Vai ser muito honrada na vida dela. Vamos ver as forças externas, coisas que afetam ela, né? Coisas que afetam ela. O mundo, o externo, né? As coisas que vão acontecendo aqui agora, né? E coisas que têm a ver com questões do passado. Então, como a gente falou, de alguma coisa que atrasa ela, né? Mas a carta do mundo aqui é uma carta de abertura, que ela tem que estar aberta para as novas fronteiras, para outras oportunidades, né? E quando eu venho aqui a coisas que afetam, coisas que as pessoas julgam dela, dos acontecimentos da vida dela. Então isso afeta demais ela. Vamos ver aqui. O fundo do deck. Esqueci. Carta da morte. A questão de finalização, né? Afeta ela demais. Uma coisa é a gente aceitar, né? O coração dela aceita. Uma coisa é a gente aceitar. Eu aceito, eu respeito. Mas é uma coisa que machuca, né? Que todo corte, gente, ele é dolorido. Então, que traz uma dor para ela, né? E enfrentar um novo ciclo, ai meu Deus, de novo, né? Mas ela precisa estar conectada com ela mesma e se permitir ter novos momentos. Se permitir ter novos momentos. Olhar, às vezes pode ter uma outra situação para ela. Vamos ver aqui. Vamos ver como as forças externas afetam ela, né? Carta da Lua. O externo afeta, traz medo, traz insegurança, traz bloqueio. Por isso que a roda, quando veio, a roda da fortuna, a palavra é uma palavra, fortuna é uma palavra forte, mas que tem altos e baixos. Então ela lidar com alguns medos dela, ela sair desse
tá rodando em círculo e não ir para frente, né? Então ela voltada para os medos do passado, de situações que aconteceram, né? E isso que paralisa ela, o externo sempre colocando o passado dela. Ela querendo olhar para frente, mas o passado sempre a palavra que veio aqui, julgando, né? Diminuindo ela. Vamos ver aqui. O universo. Nós todos somos apenas poeira cósmica. É aquilo que eu falei. Ela tem essa questão de aqui se faz, aqui se paga, né? Então, tem coisas que a gente tem que esperar a lei divina, mas que a gente não tenha que ficar parado. A gente pode vivenciar. Para finalizar aqui a leitura dela, que já deu uma leitura extensa, vamos ver o que o oráculo da Rosa fala. Já deixa seu like, fala como foi. E como eu falei, essa leitura também, acredito que tem muitas pessoas que possam se conectar. Se você é uma dessas que se identificou, coloca aí, tá bom? Vamos lá. Ter carinho, né? É uma pessoa, gente. Eu vejo ela um ser humano tão bonito, né? Então, de ser sonhadora, dela sonhar, mas ela nega, ela acha que coisas que ela sonha é impossível acontecer, né? O peso familiar, a família pesa muito para ela. A família, de uma certa forma, fala como ela deve viver a vida dela. E ela pode atrair muito mais, né? E aqui ela tá no momento de separação, de separar coisas negativas, de separar pessoas que não agregam a vida dela, que atrasa, né? Que deixa ela mais vulnerável, é uma pessoa sensível. Ela pode, por conta da lua, gente, até ter um tipo de ansiedade, de depressão. A depressão que eu falo de ter tristeza, né? De ter tristeza aí, porque a gente aceita tudo, é isso. Gostou dessa tiragem? Fala pra mim, tá? Um beijo!